Bom dia, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje estou voltando aqui, notadamente dia 18 de agosto de 2025, finalzinho de uma manhã de segunda-feira, portanto, para compartilhar mais um vídeo aula com os senhores e senhoras de forma gratuita, ato contínuo, agradecendo aos mais de 247 mil, quase 250 mil views que o presente canal obteve desde sua instituição e criação, em especial os novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao presente canal da cidadania, canal 3D, o 3 dimensões. Quando falo que o presente canal é 3D ou 3 dimensões, é exatamente porque utiliza a mesma escala utilizada pelos astrofísicos, notadamente os astronautas da NASA, em 3 dimensões para estudar o espaço tridimensional, com largura, profundidade e altura. E 3D exatamente porque na primeira plataforma em que pese você diariamente tem a ímpar oportunidade de assistir com isso que estávamos a falar, que é um advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, atuante nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado em sede da Justiça Comum Estadual e Federal há mais de 15 anos. Mas no primeiro bloco você tem diariamente aqui a oportunidade de me ver falar sobre as decisões mais importantes que vêm sendo deliberada e pacificada pela excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem certa feita o baiano Rui Barbosa disse ter a mesma faculdade de errar por último. Mas no presente canal eu trago diariamente temas sensíveis, porém muito importantes, naquelas temáticas que o Supremo vem pacificando na qualidade de guardião da Constituição e o STJ guardião da ordem infraconstitucional federal, e os dois juntos são responsáveis, ou seja, o STJ considerado o Tribunal da Cidadania em tese e o Supremo Tribunal Federal, os dois juntos em que pese são responsáveis pela guarda de toda a ordem jurídica interna. E aí me vem à mente aqui a escala de Kelsen, a pirâmide da hierarquia das normas do artigo 59, que vai escalando, né? Decrescentemente a ordem fundamental e potente, como chamava Kelsen, a Constituição. Abaixo das Constituições temos as normas, temos as emendas constitucionais, temos as normas chamadas supralegais, que são os tratados que versam sobre direitos humanos. Temos aí resoluções, lei ordinária, lei especial, decretos e etc. Resoluções e MP, medidas provisórias, que é de competência do presidente da República, chefe do Poder Executivo Federal. Mas, quando falamos em escala hierárquica, né, das normas, essa é a norma, essa é a escala, né, começando da Constituição, a supremacia da Constituição sobre as normas infraconstitucionais federais, de acordo com o artigo 59. Mas quando falamos também no âmbito do Poder Judiciário, que é uma das instituições de nosso Estado democrático de direito, que é indelével, que é inegociável, e não à toa fiz vídeos aí dizendo que é majoritário as correntes doutrinárias do direito internacional, notadamente do direito constitucional, onde diz que o país que negocia a sua soberania, ele assina um tratado, um édito da própria morte. E é por isso que Nicolau Maquiavel, um dos grandes protagonistas da ciência política, não há como se falar de ciência política sem, contudo, no ponto, trazer a colação do presente estudo o erudito ensinamento de Nicolau Maquiavel, aquele que escrevera O Príncipe, não o Príncipe de Antônio do Viardot, francês, o Pequeno Príncipe, Antônio Saint-Exupéry, mas Nicolau Maquiavel, diversamente do Pequeno Príncipe, ele escreveu uma obra denotada pelo nome de O Príncipe,
fazendo menção exatamente às antigas penínsulas italianas. E o objetivo de Nicolau Maquiavel nessa obra póstuma, pois foi publicada logo após a sua morte, era dirigida aos soberanos, príncipes da época, notadamente das penínsulas italianas. E ele ensinava no bojo da respectiva obra como se construía um Estado forte. Nicolau Maquiavel fora pedagógico de dizer que para um Estado soberano ser forte, primeiro ele tem que ter bons sistemas bélico-militar para defender as suas fronteiras. E não à toa hoje a maior potência mundial, a saber, os Estados Unidos, é também detentora da maior potência bélica militar. Mas Nicolau Maquiavel também defendia que para um Estado ser forte, ele deve ter um bom sistema de arrecadação de tributos, de impostos. E aí me vem à mente outro protagonista da filosofia do direito, qual seja Montesquieu, aquele que escrevera O Espírito das Leis, a ponto de dizer, abre aspas, quando fores a um país, não se preocupe em saber se o direito e as normas de lá é boa ou ruim, e sim se são cumpridas. Nós temos a Constituição de 1988, com mais de 36 anos, logo após a ruptura de mais de 20 anos de regime militar, cujo seu maior protagonista fora aquele que fora batizado como pai da Constituinte, a saber, Ulisses Guimarães. No bojo da nossa Carta Magna, Carta Maior, Carta Política de Idos de 1988, existem princípios sensíveis e vetores que permitem o poder legiferante ou legislativo federal a atualizá-la ao longo da história por muitos anos, por meio de princípios que servem de balizas, assim também como o Supremo, na qualidade de guardião da Constituição Federal, tem legitimidade por meio do ativismo judicial, que às vezes exige do bom e do ruim, ou seja, positivo e negativo, mas o Supremo Tribunal Federal, em que pese muito ao longo da história, notadamente nos últimos tempos, vem sendo muito criticado por seu ativismo judicial. Ocorre que ativismo judicial existe do bom e do ruim. Como dizia no passado o atual presidente do Supremo, a saber, Sua Excelência Luiz Roberto Barroso, onde ele está pensando aí até sair do Supremo por, em tese, razões externas, essas ameaças nem um pouco ortodoxas de Trump, utilizando de forma inadequada também, como fiz diversos vídeos aí dizendo, a Lei Magnitsky, aprovada em idos de 2012, sob a égide do governo de Barack Obama, especificamente ou notadamente para sancionar países autocratas como o de Putin, da Rússia. E depois, a partir de 2016, o Congresso norte-americano estendera para sancionar o mundo. E fiz um vídeo aí dizendo que, não obstante a Lei Magnitsky, em tese, tenha sido aprovada pelo Congresso norte-americano, se faz extremamente necessário, no ponto, contudo, lembrar, apenas a guisa de formação, que a mesma só tem força normativa dentro dos Estados Unidos. Mas o que a gente vê hoje é Trump se munindo da respectiva Lei Magnitsky para até mesmo ameaçar a violar aquilo que tem mais caro, aquilo que tem de mais importante e sensível em um Estado soberano, que é a sua soberania nacional. E isso é inegociável, isso é indelével. E por que estou falando isso? Estou falando isso exatamente porque hoje estou voltando aqui para compartilhar com todos, guerreiros de VC, aluno de direito, colegas, advogados, seja um advogado particular, conforme o artigo 133, seja defensores públicos, estaduais, federais, seja os nobres colegas da AGUR, para quem os tenho todos na minha mais alta conta, procuradores da Fazenda Pública, procurador do Banco Central, procurador das mais diversas autarquias federais, onde tive a ímpar oportunidade e o prazer de há mais de 15 anos
atuar juntamente com esses eruditos juristas, sempre pautando a minha conduta ética e moral e os mesmos também no princípio da urbanidade, ou seja, não obstante existe advogado de autor e advogado de réu, mas isso, contudo, não nos permite que nenhum advogado, seja público ou particular, público ou privado, abuse de direito, faça desvios de finalidade, tampouco ingerência em processo, pois isso não deve existir à luz do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e do Estatuto da AGU e das demais procuradorias estaduais, federais, inclusive da Defensoria Pública dos Estados e da União. Mas quando digo que o presente canal em que pese é 3D ou 3 dimensões, é porque, para além de, no primeiro bloco, você ter a ímpar oportunidade de me ver falar diariamente sobre as decisões mais importantes que vêm sendo pacificadas pela Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, bem como a ADI 5941, onde o Supremo Tribunal Federal permitira a suspensão de CNH, passaporte e até mesmo, em tese, o direito de participar de concurso público de eventuais devedores da Justiça. Lembrando que, dada a medida atípica, considerada atípica, porque não está lá no rol do 835 do CPC, ela só deve ser tomada de forma extrema, quando o devedor de um processo judicial, ele é um devedor quanto mais. E para quem não sabe, devedor quanto mais é aquele que não é aquele que deve e não paga, paga quando puder, não. É aquele que deve e não paga porque não quer. Vive ostentando em redes sociais uma vida social de ostentação e no bojo do processo ele, não obstante ter condições, ter renda passiva, ter emprego certo e viver ostentando em viagens, cruzeiros, carros de luxo, condomínio de luxo e etc., mas ele não chega junto para honrar com compromisso na justiça. E são exatamente nessas hipóteses extremas em que a ADI 5941 da Lavra do Supremo Tribunal Federal autorizara, dada a medida somente e observando o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, o direito não somente da dignidade da pessoa humana, como o direito do devido exercício da cidadania e todos os seus colorários, em especial o do exercício das profissões. Mas no presente canal, em que pese, você também, já existe vídeo publicado aí que eu falo de uma temática muito importante e sensível, porém importante, bem como a DPF 779, onde o Supremo Tribunal Federal disse ser inconstitucional o Instituto da Legítima Defesa da Honra, notadamente daqueles crimes de feminicídio, que são aqueles crimes praticados por companheiras, por maridos, namorados, etc., em razão de ser traído, em razão de ciúme, e o Supremo, enfrentando a matéria, enfrentando dada a temática sensível, né? Dadas as agruras que as mulheres de nosso país e do mundo vêm passando com essa violência exacerbada, a ponto de seus companheiros ceifar a vida de suas próprias companheiras por ciúme e até mesmo por traição. O Supremo fora pedagógico, no sentido de dizer ser inconstitucional o Instituto da Legítima Defesa da Honra, utilizado pelas pessoas que praticavam esses crimes de competência do júri popular contra a honra, contra a vida de suas companheiras. E o Supremo, há 2, 3 anos, desautorizara a utilização pelos advogados criminalistas de dado Instituto da Legítima Defesa da Honra. E sobre essa premissa e sobre essa perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, eu tiro o chapéu para o Supremo Tribunal Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, não obstante ser criticado, vem sendo criticado ao longo da história, mas o Supremo Tribunal Federal, quando se mune da jurisdição constitucional, da hermenêutica constitucional, utilizando
utilizando uma interpretação conforme a Constituição, sem alteração de texto, utilizando o Instituto Constitucional, da mutação constitucional sem alteração de texto, fazendo uma interpretação conforme a Constituição. O Supremo tenta, ao longo da história, adequar o texto constitucional ao atual contexto social, econômico, político, jurídico e etc., e geopolítico. Então, quando o Supremo Tribunal Federal faz o ativismo sob essa premissa, sob essa perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, esse ativismo judicial é positivo. Ao revés, quando o Supremo Tribunal Federal, em que pese, faz um ativismo violando outros poderes, a competência de outros poderes, em tese deve ser rechaçado com devido respeito, pois aí democracia é feita em respeito e diálogo. E não há como ser crível, tampouco permitir que um poder viole a competência de outro. E sobre essa premissa merece destaque. Mas, no bojo do presente canal, você também tem aí o RE, ou seja, recurso extraordinário o recurso extraordinário qual é o recurso extraordinário? Esqueci o número, mas que o Supremo Tribunal Federal permitir o uso e o porte de maconha até o limite de 40 gramas. As pessoas que de alguma forma respondem de forma indevida por tráfico de drogas, recomendo procurar um excelente advogado criminalista ou constitucionalista, como isso que estávamos falando, para ver aí, analisar os contornos e alcances da decisão do Supremo, para ver se você pode aí ser beneficiado com a redução de pena, até mesmo com a sua absolvição. Mas existe também aí, publicado aí no presente canal, vídeos, diversos vídeos, né, que falam sobre a ação penal que está julgando aí o ex-presidente da República, saber Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito. E agora, sexta-feira passada, notadamente dia 15, o Supremo pautou aí, a pedido do relator, saber Alexandre de Moraes, o julgamento. E aí isso será objeto do tempo de hoje, que eu vou falar o rito que acontecerá, poderá, em tese, acontecer a partir de agora, até o final do julgamento. Mas no presente canal você tem aí na segunda plataforma vídeo que eu falo de autoajuda, falo de geopolítica, falo de filosofia, falo de neurociência, tem como refazer a rota na advocacia, na vida, quando tudo parece perdido. Tem tucoque, como utilizar as palavras e o argumento correto para obter sucesso na vida pessoal, profissional e até mesmo na advocacia. Existe outro que eu fiz, tem aí, que é quem joga fora, quem rejeita o problema e joga fora a oportunidade. Existe também aí vídeos que eu falo o cavalo de Troia de Trump, né, com essas taxações nem um pouco ortodoxas. Fiz cobertura, existem diversos vídeos da cobertura da guerra de Israel, existem diversos vídeos aí que eu fiz a cobertura da morte do Papa Francisco e a sucessão do novo Papa Leão XIV, que é o primeiro Papa, bispo de Roma, com 69 anos apenas e de origem norte-americana, dentre diversos outros vídeos aí que você pode me ver falar aí, que eu falo também sobre justiça, cultura, evangelho de fariseu. Tem também aí um vídeo que eu falo sobre advogados sem fronteira e etc. Dito isto, e para que o bem vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, só que já vai com expressivos 19 minutos, 19 minutos, passo a comunicar o título objeto do nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. STF pauta o julgamento do processo de Bolsonaro e seus generais, que são 7 com Bolsonaro,
para o dia, sucessivamente, dia 2, 3, 10, 11 e 12 de setembro, daqui a 2 semanas. E aqui é a primeira pauta do tema de hoje, né? Vou dizer aqui o básico do que você precisa saber do que poderá ocorrer doravante. Existe também a segundo subtítulo de hoje, os contornos e alcance da prisão de Zambelli, né, que reclamava muito, fugira da prisão do Brasil, com medo de ser preso aqui no Brasil, dizendo que aqui as prisões do Brasil ela ia sofrer muito, não existe a menor dignidade da pessoa humana. E aí, algo que merece destaque é que muitas pessoas dessas correntes bolsonaristas, sem não demérito nenhum deles, viviam dizendo que direitos humanos foram criados para bandido. Mas eu digo, direitos humanos em que pese, jamais, repita-se, jamais foram criados para defender bandido, e sim a vítima. Mas o que ocorre hoje é algumas pessoas querem se valer da própria torpeza e querer inverter a ordem natural das coisas, ou seja, utilizar os direitos humanos para tentar se livrar de crimes que praticaram gravíssimos. E isso é algo heterodoxo. Isso é uma coisa anacrônica que não existe ou não deve existir. E é a razão pela qual o segundo subtítulo é falar um pouco das agruras que Zambelli está passando na prisão na Itália. O terceiro subtítulo é a nomeação da primeira mulher, exatamente, da primeira mulher que irá presidir a Corte Suprema, ou seja, a Supremo Tribunal Militar, desde sua instituição em 1º de abril de 1808, a saber, doutora Maria Elizabeth Rocha. E tem um discurso aí, discurso dela inflamado, discurso de posse, que irei falar um pouco já já. E dizer por quê, né? Porque resolvi também falar um pouco acerca da nomeação da elencada ministra, que fará parte, né, será parte integrante dos 15 ministros que compõem a composição do Superior Tribunal Militar, à luz da jurisdição constitucional e do constitucionalismo abusivo, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem a época fora pedagógico, no sentido de dizer, existir entre o céu e a terra, ano-luz mais cor do que a nossa vã filosofia imagina. Mas qual fora a razão e motivação pela qual resolvi hoje reverberar acerca dessas 3 temáticas sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito daqueles que por um viés ideológico, político, filosófico, jurídico, pensam em sentido contrário. Por isso a democracia. Exatamente em razão dos dias tão difíceis em que o mundo vem observando, quando a gente vê aí a maior imperialismo do mundo, a maior democracia do mundo sob a perspectiva de PIB, sob a perspectiva bélica militar, sob a perspectiva tecnológica, a saber, os Estados Unidos, desde 20 de janeiro, vem ameaçando taxar o mundo, inclusive seus vizinhos México e Canadá, nas importações, ameaçando expulsar os palestinos da faixa de Gaza, ameaçando a reaver o canal do Panamá, ameaçando, não só ameaçando, mas expulsou milhares e milhares de imigrantes. E agora também, como se não bastara, Trump também está ameaçando a expulsar todos os mendigos. Sabe-se lá para onde ele vai mandar os mendigos que vivem em Nova York, nos Estados Unidos. Vejo que Trump, ele está, por meio de suas políticas austeras, políticas não um pouco ortodoxas, levando os Estados Unidos a um retrocesso cultural, social, econômico, político, com
conquistado ao longo da história, notadamente logo após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Um verdadeiro retrocesso cultural, social e econômico. E como se não bastara, ameaçando até mesmo invadir a soberania do Brasil, as instituições democráticas de direito, notadamente o Supremo Tribunal Federal, por meio da Lei Magnitsky, utilizada ipsilis, ou seja, literalmente indevida, pois a Lei Magnitsky, não obstante tenha sido aprovada pelo Congresso norte-americano em ISO de 2012, sob a égide do governo de Barack Obama, em que pese sobre a perspectiva do direito internacional e da jurisdição internacional, não é nem um pouco demasiado dizer que ela não tem o condão de obrigar nenhum Estado soberano, tampouco violar a soberania de nenhum país, por mais autocrata que ele seja. E aqui não estou defendendo nenhum sistema autocrático, estou defendendo a soberania de cada país, na qualidade de advogado constitucionalista e sob a égide do direito internacional, da Carta da ONU, da OMC, do FMI, da Convenção de Viena, do Pacto São José da Costa Rica de 69, dos direitos políticos e econômicos, e etc. Pois se observarmos, não precisa ser muito inteligente, ser muito especialista, até o bobo da corte observa essas políticas não um pouco ortodoxas que vêm desde 20 de janeiro tomado pelo presidente dos Estados Unidos, a saber, Donald Trump. Foram exatamente com base nesses colorários que resolvia falar um pouco de dada temática, notadamente a partir da inspiração do prazo das alegações finais do processo em que o ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro e seus generais, Heleno, Braga Neto, seu ajudante de ordem, Anso Torres, etc., irão ser julgados a partir do dia 2. O Supremo expirou dia 13 o prazo para alegações finais, e aqui vou dar um resumo do rito que doravante, a partir de então, tomará esse processo até o seu final, dia 12. Alexandre de Moraes pediu pauta e encerrou, dia 13 encerrou o prazo para alegações finais. Dia 15, Alexandre de Moraes pediu para o presidente da primeira turma, que é que tem competência para julgar esse ataque no dia 8 de janeiro, naturalmente nesse bloco em que faz parte o ex-presidente da República e seus generais. Pediu pauta a Zani, que é o presidente da primeira turma, e Zani, ato contínuo, pautou o julgamento de Bolsonaro e os generais para o dia 2, 3, 9, 10 e 11 e 12 de setembro. E aqui, dia 2 e 3, né, será basicamente para a leitura da denúncia do Procurador-Geral da República, que fizeram a denúncia, denunciaram não somente Jair Messias Bolsonaro como os generais, o ajudante de ordem e Anso Torres. Dia 2, dia 3 será o que? O relatório a denúncia do procurador. Em seguida, espera-se que seja o relatório do relator, a saber, Alexandre de Moraes. Em seguida, virá abertura, né, a oportunidade para sustentação orais dos advogados de Bolsonaro e dos generais, de Anso Torres e de seu ajudante de ordem.
Depois que for encerrado aí, eu imagino aqui que dia 2, 3, estourando dia 9, será usado aí para o relatório, para a denúncia do Ministério Público, a leitura da denúncia, a leitura do relatório de Alexandre de Moraes e até dia 9 aí a sustentação oral dos 7 acusados. Em seguida, entrarão os votos do relator, dizendo se condena ou absolve, motivando, mostrando, deve apontar muitas provas, notadamente vídeos, e depois de seu voto, na qualidade de relator, pela ordem, né, cronológica, e obedecendo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o regimento do Supremo rege que depois do relator deve votar o ministro mais novo, a saber, Cristiano Zanin. Não sei se vai ter inversão porque ele está na qualidade de presidente, mas a ordem é essa. Começa pelo mais novo e depois vai, pela sequência, dos mais novos aos mais antigos. 5 votos, ou seja, a primeira turma composta por Fux, que é o último que está em tese dividido, e que também, né, existe algum receio de muitas correntes que, em tese, Luiz Fux pode pedir vista. Esse pedido de vista também já fora pacificado no Supremo que se um eventual ministro no decurso do julgamento pede vista, para que não fique ad eterno, existe um prazo, salvo engano, 30. Quem pede vista tem que trazer o processo no máximo dentro de 30 ou 90 dias. Se não me engano, é 30 ou 90. Então, mesmo que em tese, no curso do respectivo processo, Luiz Fux peça vista, pede vista, né? Porque abriu uma divergência, se abriu a divergência, e ele trará, né, o voto dele com a divergência. E aí, para tentar convencer os demais, para dado desiderato. Mas se ele pedir, o prazo é 30 ou 90 dias estourando, ainda cai dentro desse ano. Então, mesmo que em tese ele peça vista e ele traga no último dia do prazo, ainda o julgamento ainda será concluído esse ano. Se não pedir, fatalmente, o julgamento aí depois encerra, né, dia 12. Dia 12 aí já com a declaração do édito condenatório, vai abrir prazo aí só para o embargo declaratório, que não altera mais nada, só para corrigir alguma omissão, contradição ou teratologia, mas não tem um condão de ter efeito infringente, ou seja, de alterar o mérito. E em seguida, a certificação do trânsito julgado. E a partir daí, se forem condenados, fatalmente será decretada a prisão de todos. Ainda no mês de setembro. Isso aí na hipótese de Luiz Fux, em tese, não pedir vista. Essa é a dinâmica. Esse é o rito que doravante, né, seguirá o processo do ex-presidente da República e seus generais em relação à tentativa de golpe, ao atentado de 8 de janeiro aos 3 poderes. Dito isto, né, para além disso, Alexandre de Moraes espera-se que ele seja pedagógico e também, né, enfático em dizer que cumpriu, para não ter alegação de nenhuma nulidade, cumpriu todo o rito, toda a lei de rito, toda a lei processual, deu oportunidade, né, de produção de provas, de sustentação oral na fase do inquérito, do recebimento ou não da denúncia, apresentação de defesa após o recebimento da denúncia. Tudo isso foi cumprido a tempo e modo. Depois abriu vistas na ordem cronológica
para o Ministério Público, que faz a acusação, que é o dono milícia, ou seja, o dono da lide penal. Depois, para a defesa, né, dos 7 acusados de Jair Bolsonaro aos generais. E depois disso aí, abriu-se, né, novamente vista para as alegações finais, que também pode ser apresentado na forma de memoriais. É um resumo de tudo que foi dito, de tudo que foi feito na fase cognitiva de instrução do processo. É isso aí, o básico em que você pode esperar. E Jair Messias Bolsonaro está sobre medidas cautelares, impedido de se aproximar de embaixadas e de embaixadores e diplomatas, de falar com seu filho, Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil, contra as instituições democráticas de direito, notadamente Supremo, e dando aí um prejuízo bilionário aí à economia brasileira. Isso aí eu reitero que é um dos crimes mais graves que um cidadão pode fazer com o seu país. Alexandre de Moraes, em razão do ex-presidente ter violado inicialmente, né, as medidas cautelares, né, de não utilizar a rede social e nem se comunicar com pessoas que estão com seu filho e etc. Alexandre de Moraes entendeu que ele quebrou parcialmente e diversamente do pedido do Procurador-Geral, que era para converter, né, as medidas cautelares em prisão preventiva. Ele negou, pois disse que, não obstante ele Jair Messias Bolsonaro ter descumprido, né, uma das medidas cautelares, mas ele não descumpriu concomitante, ou seja, foi isolada. E aí manteve a prisão domiciliar. Ocorre que ele fez diversas advertências nessa decisão monocrática, a ponto de dizer que se ele voltasse, se ele reiterasse a descumprir, seria convertida as medidas cautelares em prisão preventiva. E aí, não obstante, né, Jair Messias Bolsonaro ter descumprido, ele decretou a prisão preventiva domiciliar, que ele poderia ter, na ocasião, decretado diretamente a preventiva para recolhê-lo na penitenciária. Mas foi cauteloso mais uma vez, para não dizer que ele é um desumano, e deferir apenas a preventiva de prisão domiciliar. Jair Messias Bolsonaro está recebendo pessoas com autorização do Supremo. E esse fim de semana, o mundo pôde observar aí que ele foi autorizado a sua ida até o hospital e estava alegando aí, né, que estava com muito problema de saúde. Não obstante, os atestados médicos dizer que ele poderia, era a questão mais medicamentosa, né, que ele poderia se tratar em casa. E voltou. Esse é o rito. Dito, né, essa dinâmica, atualizada aqui a dinâmica do que pode acontecer até o dia 12, né, de dia 2 a dia 12 de setembro, que é a data, né, que fora pautado, que o presidente da primeira turma pautou ou pautara para o julgamento de Bolsonaro e seus aliados generais. Passo agora a falar um pouco da prisão, que não é preventiva mais, né? É uma prisão pena, porque já existe um édito, ou seja, uma sentença condenatória transitada e julgada de Zambelli. Ela fugiu do Brasil com a alegação de que não queria ser presa jamais aqui no Brasil, pois as prisões aqui são desumanas. E aí, o que chama atenção e merece destaque é que ela entrou na lista da Interpol, na lista vermelha da Interpol. Existem várias listas, azul, amarela, cada cor tem um significado. A vermelha é das mais graves. Fugiu para a Itália dizendo que era intocável, e aí ela já foi submetida a um crivo de duas instâncias,
primeiro o juiz, né? Um juiz de primeiro grau para dizer se referendava ou não a prisão dela e se convertia a prisão em domiciliar ou até mesmo revogaria, para ela esperar o processo de extradição, pois existe, já fiz um vídeo aí dizendo também o rito do processo de extradição, como se dará. Mas a primeira decisão, o juiz negou a sua liberdade e a sua prisão domiciliar, manteve a sua prisão e ela se encontra lá no presídio na Itália. Muitas reclamações, pois tem histórico de que o respectivo presídio, está superlotado, e houve também aí notícia de que ela teve um conflito lá com alguma detenta, reclamando que não tem shampoo. E aí me vem à mente aqui que, salvo melhor juízo, ela, na qualidade de deputada federal, houve aquele projeto de conceder absolvente para as mulheres, e, salvo melhor engano, o juiz ela foi contra. E você vê como é a vida. Ela fugindo da prisão do Brasil, achando que é desumana, a prisão lá é só reclamação. Ela está agora torcendo que mande ela para o Brasil. E agora, semana passada, foram submetidas de quinta, foi sexta-feira para sexta, submetida ao Tribunal de Apelação para ver se ela revogar a prisão dela lá e para ela aguardar o julgamento do processo de extradição ou não em liberdade, mas o juiz lá da apelação, da Corte de Apelação, negou novamente. E agora, depois dessas duas negativas de primeiro e segundo grau, é esperar o julgamento do processo de extradição, que quem tem a legitimidade de apreciar é a Corte Suprema da Itália. E se a Corte Suprema da Itália entender que ela deve ser extraditada, a palavra final é da primeira-ministra Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália. Como for aqui no Brasil, existe um acordo internacional celebrado entre o Brasil e a Itália para uma espécie de cooperação internacional para facilitar a extradição de pessoas foragidas e condenadas, como o caso de Zambelli, foi o caso também de Pazuello, na época, Eike Batista, que o Supremo aqui estava foragido no Brasil, e o Supremo deferiu, né, a sua extradição, mas a palavra final ficou para Lula, que era presidente da época, e Lula negou e concedeu asilo. Ocorreu mesmo na época de Pisolato. Pisolato, na época, dizia também ter dupla cidadania, e a corte de lá concedeu a extradição dele, ou seja, o pedido de Pisolato não concedeu a extradição, e o Brasil recorreu, e em razão desse acordo que existe entre o Brasil e a Itália, com o recurso que o Brasil recorreu, a Itália reconsiderou a decisão e resolveu extraditar. Vejo que, por exemplo, esse processo de extradição, né, que é a última fase da vida de Zambelli lá na Itália, deve ser julgada pela Corte Suprema de lá, como se fosse o Supremo aqui no Brasil. Mas a palavra final será da primeira-ministra, que é da direita lá. Ela não é tão extremista assim. Mas entendo que, mesmo que dependa da decisão final da primeira-ministra, Giorgia Meloni, ela não irá pensar, não irá hesitar em conceder a extradição dela. Mas a palavra final é dela. Mas primeiro tem que passar pelo crivo da Corte Suprema da Itália. Então esse aí é o rito. Esse é o rito que deve seguir o processo de extradição de Zambelli, que também aí, né,
Ela está com o carro, praticamente o carro foi cassado pela sentença de Alexandre de Moraes, já transitada e julgada, e todas as verbas já foram suspensas e até liberadas até os funcionários do gabinete, então isso veio prejuízo. Porque pessoas que até o momento não aprenderam a utilizar as palavras, a usar a sabedoria, e foram induzidas ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade. E ela, na verdade, o crime que ela cometeu foi muito grave. Violar o sistema do CNJ, junto com o hacker Delgatti. Ele pegou 8 anos e ela 10 anos e meio, parece. E mais 5 anos aí, naquele processo que ela estava, correu armada, empunhada com a arma, atrás de um jornalista. Ali passa mais 5 anos. Então vai dar, somando, uns 15 anos. Ela vai ter que passar no mínimo aí um terço para poder progredir aqui no Brasil e lá também. E aí falei, né, do segundo subtema. E agora, para finalizar, irei falar do tema da nomeação da primeira mulher a presidir a Corte Máxima Militar, que é exatamente peço licença poética a Milton Nascimento e Lu Borges para dizer: porque se chamavam mulheres, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. E nós, mulheres, temos um sonho, o sonho da igualdade. A Carta de 1988 nos emancipou, graças a um reído e diminuto grupo de parlamentares eleitas para o Congresso Nacional em 1986, que colaboraram para que as garantias femininas fossem fundamentalizadas. Resta-nos agora ressignificar nosso papel nas estruturas societárias. Lamentavelmente, o Brasil é considerado o segundo índice global de disparidade de gênero de 2024, um dos mais desiguais do mundo, ocupando o 70º lugar. Isso reflete as mazelas de um Estado que ainda se esbate contra discriminações e preconceitos herdados de uma estrutura patrimonialista patriarcal. A despeito do evidente avanço legal, longo é o caminho para a construção de um país livre de constrangimentos e asfixias sociais. Conviver em uma sociedade na qual sejam superadas todas as formas de discriminação e opressão é um ideal civilizatório de convivência entre humanos que reconhece talentos sem estereotipá-los com pré-concebidas concepções sobre as representações de cada qual na comunidade política. Costumo dizer que se a deusa Tênis desvendasse os olhos, encontraria poucas de seu gênero na judicatura pátria, nomeadamente nos tribunais adquêm e superiores. Aqui e ali, entre calvas circunspectas, barbas esbranquiçadas, ternos e gravatas, veria ela, em algumas poucas togas, traços femininos. E nesses traços, perceberia a força e a determinação das mulheres para ampliarem passagens muito mais estreitas do que a dos seus colegas homens e para manterem-se combativas diante do patriarcado que impõe ostensivamente dificuldades e isolamentos. E à vista desse cenário, cumpre-me clamar a adoção de programas de gestão fundados no reconhecimento e na ampliação dos direitos civis que privilegiem modos de ser e de viver distintos dos padrões androcêntricos. Eu não tenho dúvidas de que o ideário feminista se imbrica com o humanista quando buscam edificar um mundo sem constrangimentos. Um mundo que não afeta só as mulheres binárias, cisgêneros, hétero ou homossexuais, porque o gênero feminino não é sinônimo de sexagem. Ele diz respeito aos papéis historicamente construídos e suas violências específicas. A trajetória das alteridades reivindica mudanças e rende ensejo a interlocuções sobre o exercício contemporâneo da democracia cívica e republicana, dos direitos humanos em sentido lato no século XXI,
do modo como o aparato estatal vem sendo exercido e de suas trajetórias de inclusão. A evidência e a isonomia material pressupõe que as autonomias privadas não se submetam a crivos hierárquicos que, sob tal pretexto, conduzam a privilégios e restrições. A desigualação, quando permitida, mira a igualdade efetiva, sobrelevando distinções que, no seu ponto de partida, afetem desfavoravelmente o resultado dos pontos de chegada. Os segmentos minoritários esbatem-se desde sempre em um ambiente permeado por hostilidades e intolerâncias a impor o rompimento das travas opostas à igualação. Vejo, portanto, um trecho da atual presidenta do Tribunal Superior Militar, que vinha, né, do segundo grau da Justiça Militar. E aí, antes mesmo de falar um pouco acerca do que se esperar da gestão da primeira mulher a assumir o cargo de presidenta de um tribunal que até então só teve homem, tribunal criado desde idos de 1º de abril de 1808, a 1º de abril de 1808, a expressivo 217 anos, passaram por esse tribunal 346 ministros, e ela é a primeira mulher a presidir o respectivo tribunal. E antes mesmo de falar um pouco acerca da fala, do discurso, do erudito discurso de posse da ministra-presidenta da Corte do Tribunal Superior Militar, a saber, doutora Maria Elizabeth Rocha, digo que no Brasil existe uma hierarquia da justiça. Existe, por exemplo, a hierarquia, segundo o Kelsey, do Poder Judiciário. No Poder Judiciário existe uma pirâmide. No topo da pirâmide está o Supremo Tribunal Federal, que é considerado o guardião da Constituição. Abaixo do Supremo Tribunal Federal, a gente tem o STJ, considerado como Tribunal da Cidadania, que é responsável e guardião do direito infraconstitucional federal, ou seja, as normas infraconstitucionais que estão abaixo da Constituição. Abaixo do STJ, em tese, estão os tribunais superiores, como o Tribunal Superior do Trabalho, TST com 27 ministros. Tem o Tribunal Superior Eleitoral, onde o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi condenado por 2 vezes e ficou inelegível por 2 vezes. E temos o Tribunal Superior Militar, que é esse que foi assumido, assumiu agora a primeira mulher presidente, a saber, Maria Elizabeth Rocha. No Brasil, só existe 3 estados que existe justiça militar, de 1º e 2º grau, que é exatamente o estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E por quê? Se nós temos 26 estados e o Distrito Federal, e só tem 26 estados, mais o Distrito Federal, e só tem 3 estados que têm justiça militar. Explico. E como sempre, a resposta é de fácil alcance. Exatamente porque a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal de 1988, no bojo do artigo 125, parágrafo 3º, é pedagógico, nos termos que seguem, abre aspas, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída com 1º grau pelo juiz de direito e pelos conselhos de justiça, e do 2º grau
pelos próprios tribunais de justiça ou por tribunal de justiça militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Ou seja, só os estados, que só tem 3, ou seja, São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, tem mais de 20 mil homens efetivos no corpo militar. E a razão pela qual, né, a maior parte dos estados brasileiros não tem a clássica especializada justiça militar. E aí você deve estar me perguntar, e quem é que julga os crimes militares que existem no Brasil todo? Eu explico. E como sempre, a resposta de fácil alcance. Nesses estados, né, salvo São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que já foram constituídos primeiro e segundo grau da Justiça Especializada Militar. Os demais estados, né, que não criaram ainda os crimes praticados pelos respectivos militares, se não for contra o civil, que se for contra o civil, arrasta. Se o militar cometeu um crime contra o civil, arrasta a competência para a justiça comum. Se for contra outro militar, é julgado pelo juiz especializado, por uma vara especializada militar, um juiz de direito, que pode ser também um juiz federal. E no segundo grau, pelo respectivo tribunal de justiça, e dependendo do caso também, se for no âmbito federal, pelos tribunais regionais federais, da primeira até a quinta região, a depender do local onde ocorreu o crime. Gente, que interessante. Continuando aqui a hierarquia do Poder Judiciário, né? Eu disse, começa pelo Supremo, que é o defensor da Constituição Federal, abaixo do Supremo está o STJ, guardião do direito infraconstitucional, que está abaixo a lei ordinária, lei especial, que está abaixo, infraconstitucional, abaixo da Constituição. Aí tem os tribunais superiores, né, como TST do Trabalho, Tribunal Superior Militar e Tribunal Superior Eleitoral. E existe, no âmbito do segundo grau, os tribunais regionais federais da primeira até a quinta região. No âmbito estadual, existem os tribunais de justiça de cada estado. E abaixo dos tribunais de justiça, né, que é o segundo grau, tem os juízes federais, primeiro grau, que julga as matérias de acordo com o artigo 109. Tem o juiz de direito, tem o juiz eleitoral e tem um júri popular, que é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, bem como também o feminicídio. Veja aí que interessante essa hierarquia da justiça. Mas por que resolvi falar um pouco, sem ter a menor pretensão de botar matéria, acerca desse tribunal militar, Tribunal Superior Militar? Mais uma vez explico, exatamente em razão de o respectivo tribunal, a respectiva justiça militar, ter competência para julgar. A competência dos tribunais será definida na Constituição. Cabe aos estados a instituição, a representação. A justiça militar compete processar e julgar. Processar e julgar militares definidos na lei, ou seja, militares que cometem crimes militares uns com os outros, que atentam contra a ética moral, os estatutos militares. E aí, o que me inspirara a falar acerca da posse da ministra Maria Elizabeth Rocha como a primeira mulher do Tribunal Superior Militar foi exatamente a possibilidade de o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro também ser julgado pelo respectivo tribunal. Pelos crimes de instigação, né? Notadamente, se ele for condenado agora nesse processo aí, que está atrasado aí de dia 2 até dia 12 de setembro, não é nem um pouco demasiado dizer que o procurador-geral da Justiça Militar em Brasília poderá também
denunciá-lo por eventual crimes militares, ou seja, crime que ele praticou contra um militar quando era presidente, ou seja, instigando os militares a dar o golpe. Isso aí a gente tem que esperar os próximos capítulos para ver se o procurador-geral militar irá encampar dada temática, mas não é difícil cogitarmos, dada hipótese. E aí, como você já viu aqui, falei da escala, né, da hierarquia dos tribunais, do Supremo até o juiz de primeiro grau. O Tribunal Militar foi criado em idos de 1808, 1º de abril de 1808. E passaram lá para cá 217 anos, 346 ministros, são 15 na composição. E o discurso, né, em tese até fervoroso, da atual presidente, e por que não dizer, a primeira mulher a assumir o respectivo Tribunal Superior Militar, foi fervoroso, como eu mostrei o trecho aí. Ela primeiro se declarando feminista, ser feminista, falando, né, da igualdade de gêneros, refutando, né, essa desigualdade social. E não à toa, o Brasil teve que esperar expressivo 217 anos, ou seja, desde 1808 para cá, para nomear a primeira ministra presidenta daquele tribunal. 217 anos. Antes só homem. E aí, não foi à toa que ela começou a abrir o seu discurso dizendo em ser uma fervorosa feminista. Ato contínuo também a mesma falou defender a pauta da igualdade de gênero, refutando todo e qualquer tipo de discriminação, crédito religioso, ideológico. E ela foi enfática na defesa do Estado Democrático de Direito, especial das instituições democráticas de direito e da soberania nacional. Veja aí a pauta. E ela também defendeu em seu discurso a rigidez da punição, a pauta de punições a quem viola as regras da ética, da moral e da disciplina militar. Então, se Jair Messias Bolsonaro for condenado aí nesse processo do 8 de janeiro, está pautado aí dia 2 de setembro até dia 12, não será nem um pouco demasiado admitir a possibilidade dele também responder e ser até processado, quiçá condenado, no Tribunal Superior Militar, que é independente. É uma justiça especializada e independente. Não obstante, né, se o ex-presidente for condenado no processo aí do ataque do 8 de janeiro, as provas poderão ser compartilhadas entre essas justiças, entre esse sistema de cooperação entre os ministérios públicos, né? Procurador-Geral da República e Procurador-Geral Militar. Então existe essa hipótese, né? E aqui mais uma vez, né, sempre digo, né, que quem abusa do direito comete ato ilícito. Quem abusa do direito faz desvio de finalidade, ingerência em qualquer tipo de processo, seja administrativo, judicial e até na democracia, comete ato ilícito. Razão pela qual concluo o pré-estudo temático no sentido de dizer, e por que não dizer, recitar uma frase de um grande poeta português, a saber, Fernando Pessoa, nos termos que seguem, abre aspas, não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Fecha aspas. Esta frase de Fernando Pessoa nos remete
a fazermos uma grande reflexão acerca desse estado de coisa em que estamos a passar, desse nosso estado, desse nosso existencialismo, onde só Deus passa, só Deus é eterno. Nos remonta a sabedoria do rei Salomão, onde fora pedagógico, no sentido de dizer que quem anda com bobo, mais bobo será, mas quem anda com sábio, mais sábio será. Descartes, um dos grandes protagonistas da filosofia racionalista, foi pedagógico no sentido de criar um método para ajudar o homem a pensar, ajudar o homem a colocar em prática aquilo que fora criado em idos de 399 a.C. pelo pai da filosofia, a saber, Sócrates, qual seja a maiúscula, com base em perguntas e respostas. Descartes, com base em pergunta e resposta, disse: penso, logo existo. Ou seja, criou uma técnica para o homem aprender a distinguir, para conhecer o que todo homem médio deve saber. Saber dividir o joio do trigo, saber o que é líquido, o que é sólido. Deus deu ou dera essa capacidade para todos nós, essa potência de distinguir para conhecer, para evitarmos os extremos. E quando a gente vê, não pense que eu estou aqui fazendo esse vídeo com nenhum prazer, fazendo com muita tristeza, e saber que o ex-presidente da República pode estar na iminência de ser condenado e preso. E para além disso, né, tem outros processos, e também pode ser objeto de denúncia, né, e processo no Tribunal Superior Militar, pois se ele for condenado nesse processo junto com os generais, não será demasiado entender que a justiça militar especializada, em tese, poderá também tipificá-lo como um ex-presidente que instigou os militares, né? São diversos aí, a fazerem parte do atentado ao 8 de janeiro. E são com essas brevíssimas palavras que lembro aqui uma fala de um poeta espanhol, a saber, Francisco Gomões Quevedo, para quem a época fora pedagógico, no sentido de dizer que as moedas, as palavras são como as moedas, onde muitas às vezes não valem nada, como é o caso da Argentina, em outros casos, como é o caso do euro, do dólar especial, do dinar, do Kuwait, poucas valem muito. E são com as poucas palavras que valem muito que eu concluo para este estudo temático, no sentido de dizer que o meu conhecimento, a mesma arma e o meu poder que liberta, cura e salva, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, ao revés, poderá ter um condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, vou ficando por aqui, não tive a menor pretensão de botar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é a democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho é um tema sensível, porém importante, notadamente nesses dias sombrios, quando o mundo aí está na iminência de assistir o julgamento de mais um presidente que está até condenado e preso, que já está aí cumprindo até prisão domiciliar. E é esta a razão pela qual eu sempre digo que quem abusa de direito comete ato ilícito. E o Presente Canal tem um grande propósito de contribuir de alguma forma para você despertar sua consciência mítica, cósmica, democrática, teológica, filosófica, democrática e jurídica. Pois quem abusa de direito comete ato ilícito. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, se inscreva no presente canal, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer.
Compartilhe para a gente vir com o número de pessoas e se tenha vontade de seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.